Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler alguns versos desde o verso 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos irmãos, meu encargo para essa manhã, talvez dividamos nosso tempo em dois, é compartilharmos um pouco e meditarmos juntos sobre o significado do testemunho do Senhor, ou o testemunho de Deus. Meus irmãos, vivemos dias de imenso desafio nesse tema. Em primeiro lugar, para compreendermos o que significa o testemunho do Senhor. Qual é a essência do testemunho do Senhor? Qual é o significado do testemunho do Senhor? Quais são as implicações do testemunho do Senhor? Qual é a relação entre a casa de Deus e o testemunho do Senhor? Meus irmãos, esse termo usado tanto no Velho quanto no Novo Testamento, traduzido por glória, tanto no hebraico quanto no grego, são palavras de um imenso significado. Na verdade, alguém já disse que glória é uma palavra impossível de se definir. Mas, meditando atentamente sobre ela, o que me ocorre é o seguinte: glória é uma expressão da autossatisfação de Deus. O Deus Trino é completamente satisfeito consigo mesmo. O Pai eterno é completamente satisfeito com seu Filho. O Filho é plenamente satisfeito com seu Pai. Pai e Filho têm uma comunhão plena, perfeita, um com o outro, em uma, digamos assim, usando a linguagem apenas teológica, numa terceira pessoa. Um mestre dos primeiros séculos já disse que ele usava o termo pessoa para distinguir as pessoas da Trindade, porque não havia outro melhor. Porque quando pensamos em pessoa, nós pensamos em individualidade. Mas no Deus Trino, embora haja uma distinção, não há individualidades no sentido como nós conhecemos, já que a Trindade é uma única essência e possui uma única natureza, mas certamente se distingue em, vamos pôr entre aspas, pessoas, já que esse talvez seja realmente o melhor termo que possamos usar para tentar nos aproximar dessa verdade imensurável, a Trindade, a norma de vida do Deus triuno. Então, o que significa glória, retornando nas Escrituras? Glória significa que esse Deus trino e uno, ele é completamente satisfeito consigo mesmo.
em si mesmo. E isso eternamente, já que ele não é criado. Então, repetindo, talvez possamos também nos aproximar do sentido da palavra glória dessa maneira. Ou seja, todos os lugares, todas as pessoas, todos os relacionamentos, todos os grupos de comunhão, chamemos assim, onde Deus esteja satisfeito, ali há glória. Então, glória está diretamente relacionada à satisfação de Deus. Por isso, se você ler com cuidado a Epístola aos Hebreus, você vai ver que há uma motivação básica na Epístola aos Hebreus. Sabe qual é? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Final do capítulo 12 vai dizer assim: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então, a motivação por trás da Epístola aos Hebreus é essa. A motivação da carreira cristã, que é o tema de Hebreus, carreira cristã em direção ao alvo, é uma das abordagens dessa carta, dessa epístola, é essa, é agradar a Deus. Então, glória significa Deus satisfeito. Agora, meus irmãos, por que estamos colocando isso como um pano de fundo? Porque o testemunho do Senhor tem uma relação direta com a glória do Senhor. E então, o testemunho do Senhor tem uma relação direta com a satisfação do Senhor. Então, olha as implicações. Na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar e na vida coletiva da igreja, ou a vida congregacional. O que é que Deus está buscando? Deus está buscando a sua satisfação. E se Ele estiver satisfeito em nós e entre nós, então ali há glória. Desde um vaso individual, um servo ou uma serva, até o vaso coletivo, o testemunho de Deus. Então vamos guardar essa primeira ideia nos nossos corações. Agora, nessa primeira sessão, vamos buscar compreender um pouco mais do que é o testemunho do Senhor. Me lembro aqui de um amado servo do Senhor, com o qual inclusive servimos juntos, e ele viveu uma experiência tão interessante no final de sua vida. Primeiro, ele foi acometido por uma doença incurável, um câncer. E quando ele estava então já internado, um câncer que foi descoberto de uma maneira muito rápida e teve uma evolução muito rápida, quando ele estava internado, ele então pediu a alguns irmãos que estavam com ele que orassem para compreender qual era o propósito do Senhor para essa vida desse servo naquele momento. Se o Senhor fosse retirá-lo para si, isso seria para ele a maior bênção. Prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas e quanto à questão do serviço que esse servo do Senhor exercia aqui entre os santos? Será que aquele ponto daquela enfermidade seria o ponto final deste serviço? Será que na avaliação do Senhor esse serviço já estaria bem cumprido ou não? Então essa era a pergunta. Então é necessário que se busque o Senhor. Senhor, qual é o teu propósito? Quanto a mim, dentro do que pude contribuir, a tarefa está terminada ou não? Então, esse assunto ser colocado nas mãos do Senhor. Mas o que interessa aqui é como ele fez esse pedido aos irmãos. Sabe o que ele disse? Irmãos, peço aos irmãos que orem, porque até agora, neste exato momento, o que eu compreendo é, agora ouça isso, o que eu compreendo é que o meu encargo no compartilhar da palavra para o testemunho do Senhor ainda não está concluído. Vou repetir essa frase. O meu serviço da palavra
compartilhar da palavra, para o testemunho do Senhor. Essa frase. Então, meus irmãos, qual é o sentido de nós servirmos a casa de Deus com a palavra do Senhor? E, em certa medida, todos fazemos isso. Desde uma mãezinha que instrui seus filhos na palavra do Senhor, desde um marido e pai que governa sua casa com a palavra do Senhor, tendo ali uma capacidade de ser uma voz do Senhor na sua família, quanto irmãos e irmãs que se aconselham, quanto aqueles que servem especialmente com a palavra do Senhor na casa de Deus. Todos temos um só objetivo: compartilhar a palavra. Para quê? Para que os irmãos tenham bem-estar, para que nós tenhamos uma boa casa, uma boa família. Qual é o propósito do partilhar a palavra do Senhor? É um só. É para o testemunho do Senhor. Agora, o que é o testemunho do Senhor? Então vamos voltar a esse texto de 1 Coríntios e vamos examinar alguns outros na sequência. Nós já lemos até o verso 9 e fizemos uma parada proposital aí, para destacarmos de início essa frase importante aqui do versículo 1. Vamos repeti-la. Versículo 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Aí está a frase. Segundo esse texto de Paulo, o que é que compõe ou que contém, qual é o conteúdo do testemunho do Senhor? Veja aí, com atenção. O que é o testemunho do Senhor neste versículo? É o anúncio da pessoa, Jesus Cristo, e da obra do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, já temos aqui algo muito, mas muito importante. Testemunho de Deus não é exatamente, embora vá implicar nisso, então me ouça com cuidado. O testemunho de Deus não é que então agora, porque nós somos regenerados, nós vivemos dessa maneira ou daquela maneira. Antes fazíamos isso, agora não fazemos aquilo, não fazemos isso mais. Antes nós tínhamos esse tipo de relacionamentos, agora não temos mais esse tipo de relacionamento. É claro que o testemunho do Senhor, Cristo formado em nós, vai se refletir dessa maneira. Mas essa não é a essência do testemunho do Senhor. A essência do testemunho do Senhor não é a mudança de conduta externa. Isso é uma consequência. A essência do testemunho do Senhor é Jesus Cristo e este crucificado. Ou, em outras palavras ainda, a pessoa, Jesus Cristo, e a obra de Jesus Cristo, a obra do nosso Senhor. Meus irmãos, tudo o que a palavra de Deus tem para nos revelar é isso, de Gênesis a Apocalipse. Lembrando uma vez mais do que dizemos no primeiro dia. Quando o Senhor ressurreto caminha ao lado dos discípulos de Emaús, em Lucas 24, é dito que ele falou a eles tudo que na lei, nos profetas e nos salmos diziam respeito a ele, ao Senhor. E lei, profetas e salmos é uma maneira, é uma expressão que resume todo o Velho Testamento. Não sobra nada, não é? Lei, profetas e salmos só sobraram os livros históricos, na verdade, não é? Então essa é uma designação que resume todo o Velho Testamento. Então todo ele tem um só foco, aponta para uma só pessoa e para uma só obra. Esse é o testemunho do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a pedra de toque para que nós possamos nos avaliar, desde o nível individual ou pessoal até o nível congregacional. Testemunho do Senhor. Deus está satisfeito. Cristo tem sido visto, amado, servido. A obra de Cristo, pelo Espírito Santo, tem sido revelada a nós de modo cada vez mais profundo e pleno. Irmãos e irmãs, é isso que Paulo chama na Epístola aos Efésios de pregar o Evangelho. Olha o Evangelho aí, olha qual é o conteúdo do Evangelho, Efésios capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis
riquezas de Cristo. Porque esse é o Evangelho. Então, meus irmãos, por causa disso, esse servo do Senhor, Paulo, que carga ele tinha relacionado ao Evangelho? A ponto de, quando escrever aos Gálatas, ele dizer assim: se, mesmo que um anjo celeste desça até vós e pregue um outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, que ele seja amaldiçoado, que ele seja anátema, reprovado. Tão claro para Paulo era o significado do evangelho, que ele não recebeu de segunda mão, recebeu de primeira mão. Então, meus irmãos, quão importantes são os escritos dele nesse assunto do testemunho do Senhor. Então, aí está a primeira coisa de guardarmos em nossos corações para nos avaliarmos, desde o nível da nossa jornada pessoal até o nível da nossa realidade congregacional. Testemunho do Senhor, pessoa e obra de Cristo. Jeremias capítulo 9 diz assim, olha: aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, em me conhecer. Paulo ora de diversas maneiras, e as suas orações são registradas nas suas cartas, com esse foco. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Capítulo 2 de Colossenses, quero que saibais, olha isso, irmão, ele estava preso, naquela prisão domiciliar em Roma, onde o capítulo final de Atos conclui. Quero que saibais que grande luta, ele está preso, acorrentado, com soldados, inclusive, vigiando a ele. Faziam turnos de vigília. Ele disse: eu estou mantendo uma grande luta por vós, pelos laodicenses e por quantos outros não me viram face a face. Paulo não conhecia os cristãos de Colossos. Qual era o motivo da sua grande luta? Para que os vossos corações sejam confortados, consolados, vinculados juntamente em amor. Agora olhe isso. E tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Superlativos, né? Acumula palavras. Forte convicção do entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Toda a sua luta em oração, intercessão naquela prisão domiciliar é para que os irmãos de Colossos, que ele nem conhecia, tivessem mais revelação. Conhecerem plenamente o mistério de Deus, Cristo. E ele segue assim: em quem? Em quem? Não é de quem, é em quem. Todos os tesouros, olha isso, da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que estão ocultos? Para que eles possam ser perscrutados por aqueles que têm o Espírito Santo. É assunto de 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos daqui a pouco avançar nesse texto. E, concluindo a citação que estou fazendo, em Colossenses 2, ele diz assim: veja o temor de Paulo. Isso eu vos digo, para que ninguém vos engane, vos desvie, vos leve para outro caminho. Vamos conhecer esse outro mistério aqui, essa outra coisa ali. Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Palavrinha difícil no português, né? Literalmente significa argumentos atraentes. Meus irmãos, quantas vozes apresentam argumentos atraentes, mas não tem relação direta com a revelação da glória da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Servo do Senhor, que já foi citado algumas vezes aqui, nosso irmão Watmani, ele disse certa vez assim, veja, qualquer experiência espiritual que um cristão possa ter, que não acrescente a ele algo mais da revelação das glórias da pessoa e obra de Cristo, deve ser considerada espúria, inútil. Pense nisso, irmão. Porque será que Paulo escreveu aos Colossenses, dizendo no capítulo 2, que nós deveríamos tomar cuidado com aqueles que se fazem árbitro contra nós, segundo aí suas ideias mirabolantes,
baseando-se em visões. Que visões? Enfatuado ou inchado, palavra que ele usa, sem motivo nenhum na sua mente carnal. Colossenses 2. E ele diz, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado pelas juntas e ligamentos, cresce, o texto literal diz assim, com o crescimento de Deus. Não é só cresce o crescimento que procede de Deus, como diz a Revista Atualizada. Cresce o crescimento de Deus. Como é que uma igreja, uma Assembleia do Senhor cresce? Quando Deus cresce nela. Ela cresce com o crescimento de Deus. Se a vida de Deus, se a revelação de Cristo, se a glória de Cristo, se o testemunho de Cristo não cresce nela, ela não cresce. Pode crescer em número, pode crescer em movimento, pode crescer em poder financeiro, em projeção, mas não cresce segundo Deus. Então, que importante é esse assunto do testemunho do Senhor. Graças ao Senhor, nós temos ouvido nosso querido irmão partilhar, já por 2 sessões, e o tema é exatamente esse. O testemunho da glória do Deus Trino. O Pai, o Filho, o Espírito, que será ainda partilhado, em outra sessão. Por que partilhar isso? Por que isso é importante? Por 2 motivos. Primeiro, a visão da glória do Deus Triuno. Segundo, a experiência do Deus Triuno. Então esse é o testemunho do Senhor. Como é que a glória do Deus Triuno se revela? De trevas resplandecerá a luz. Nós éramos trevas. De trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, Deus, esse texto tem como sujeito o próprio Deus, Deus o Pai. Ele resplandeceu nos vossos corações. Para quê? Para vos regenerar, salvar, livrar do inferno, dar uma boa vida, agora com paz, alegria, felicidade. Para que ele resplandeceu nos vossos corações? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é maravilhoso, meus irmãos? Todos nós estamos caminhando nessa mesma direção. Que todo o povo do Senhor estivesse caminhando nessa mesma direção. As divisões entre nós cessariam, cairiam, porque nós teríamos um único mesmo, foco, alvo e fim. Foco, alvo e fim. Que o Senhor nos ajude nisso, meus amados irmãos. Então vamos seguir com o texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós já lemos até o verso 9, vamos repetir o verso 9 uma vez mais. Paulo, magistralmente, que mestre ele foi pelo Espírito, Ele era um nada, ele era um Saulo de Tarso, ele era um perseguidor da igreja, ele era um blasfemo, são palavras dele, escrevendo para Timóteo. Eu era um insolente, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor da igreja. Mas a mim foi agradável a Deus colocar a mão aí nesse vaso para que eu me tornasse, olha a palavra que ele usa, um modelo. A palavra no grego é typos. Os mais antigos aqui, só os mais antigos, vão lembrar que as gráficas antigas se chamavam tipografia, não é? Grafia de tipos, grafia de modelos. Tipos. Paulo usou essa palavra aí. Que eu fosse um tipo do quê? Eu estou citando 1 Timóteo capítulo 1. Eu fosse um tipo da sua imensa longanimidade e da sua misericórdia. Porque ele colocou a mão num blasfemo. Ele colocou a mão num insolente. E ele colocou a mão no perseguidor da igreja. Que coisa, meus amados irmãos. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo, se ele pôs a mão em mim, ele pode pôr a mão em qualquer um. E foi isso que ele fez, Meus irmãos, quando nós meditamos um pouco na vida de Paulo, que maravilha. Há 3 testemunhos da conversão de Saulo em Atos. Uma é narrada por Lucas, no capítulo 9. É Lucas que está dizendo o que aconteceu na estrada de Damasco, certo? Mas os 2 outros, Atos 22 e Atos 26, são 2 testemunhos do próprio Paulo, da boca de Paulo, que Lucas registra. Sabe em um deles o que ele diz? Ele diz assim, quando Estevão, olha o que está na memória dele, tantos anos depois,
quando Estevão, o teu mártir, testemunha, como é traduzido aí, a palavra é mártir. Quando Estevão, o teu mártir, foi sacrificado, apedrejado, eu estava lá. E consenti com a sua morte. E guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Meus irmãos, Paulo tinha marcado no seu ser interior o significado dessa experiência. E essa experiência para Paulo foi tão singular por dois motivos. O primeiro, ele nunca, como um fariseu que era diligente, instruído aos pés de Gamaliel, conhecendo as escrituras de ponta a ponta, as escrituras do Velho Testamento, senão ele nem poderia ser um fariseu. Esse era Paulo. Ele diz que ele se avantajava a todos da sua idade. Um jovem prodígio no judaísmo, Saulo. Ele nunca havia visto, até ali, até o martírio de Estevão, ele nunca nunca tinha ouvido alguém interpretar o significado da casa de Deus como Estevão fez. Estevão começa com Abraão e termina com Salomão, mas ele cita até Isaías. E toda aquela maravilhosa pregação de Estevão, que está em Atos 7, que precisa ser lida, estudada e meditada com cuidado, é uma maravilha. Quando Estevão termina de pregar, aqueles judeus, eles rangem o dente contra ele, e ele diz assim, porque ele disse assim, homens de dura cerviz, que sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais. Então eles o apedrejaram por isso. E Saulo estava lá, e ele ouviu a pregação de Estevão. E nunca tinha ouvido a casa de Deus ser interpretada dessa maneira. E aquilo rasgou o coração de Saulo. E ele nunca mais pôde esquecer. Nós podemos dizer que Estevão foi um precursor de Saulo, do ministério de Saulo. Sem dúvida nenhuma. Então essa é a primeira coisa. A segunda, ele foi, na verdade, o executor de Estevão. Então ele tem isso na sua memória. Por isso ele cita em Atos esse testemunho. O Estevão, teu mártir, eu estava lá. E guardei as vestes dos que o apedrejaram. Sabe o que mais ele viu ali? Ele viu Estevão dizer, eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Ele ouviu Estevão dizer, Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele viu Estevão dizer, Senhor, recebe o meu espírito. Meus irmãos, essas marcas nunca deixaram Saulo. Essas marcas atormentaram Saulo. Até que na estrada de Damasco, ele vai encontrar aquele que recebeu Estevão de pé. O nosso Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então ele vai dizer, ele colocou as mãos nesse vaso inútil, blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, que desconhece os caminhos de Deus, para que eu fosse um modelo para todos quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Que maravilha, meus irmãos. Então é ele que está dizendo aqui, voltando ao texto de Coríntios, no verso 9, ele vai dizer, nem olhos viram. Quando ele caiu na estrada de Damasco, ele ficou cego por 3 dias. Aquele que achava que tudo via, agora não vê mais nada. Aquele que achava que tudo podia, o altivo Saulo, agora tem que ser conduzido e amparado pelas mãos para ser levado para dentro da cidade de Damasco. Ele está cego e impotente. Ou seja, aquele homem foi derrubado pelo Senhor na estrada de Damasco. Durante 3 dias ele não comeu nem bebeu. Até que aquele Ananias, tão anônimo nas Escrituras, né? Citado só ali, ele se chega para Paulo, teve uma reticência de chegar lá, sabia que ele era um lobo que veio para destruir os cordeiros, né? Ananias.
O Senhor diz, vai lá, vai lá, vai lá. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias chega a ele e diz, Saulo, Saulo, irmão, irmão. O Senhor que te apareceu na estrada de Damasco me enviou aqui para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, que milagre maravilhoso, que vaso precioso. Inicialmente, nada. E agora, já terminando sua jornada com o Senhor aí, escrevendo para Timóteo, suas últimas epístolas, Ele me constituiu um modelo para todos que hão de crer em mim. Então aqui no verso 9, voltando uma vez mais, ele vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe de onde veio essa citação? Isaías 64, versículo 4. É tão interessante esse método do Espírito Santo, que tantas vezes ocorre no Novo Testamento, várias vezes, tomar um texto do Velho Testamento e, digamos, lê-lo, ou reproduzi-lo, ou aplicá-lo de modo distinto do que estava escrito lá. Parece que o Espírito Santo está citando o versículo errado. É muito interessante. Vários lugares acontece isso, nas escrituras do Novo Testamento. Aqui é um caso. Sabe o que está escrito em Isaías 64, 4? Está escrito assim, desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o texto de Isaías. E foi esse que o Espírito Santo tomou aqui, usando Paulo, para aplicar aqui de um modo que parece tão distinto, não é? Lá a ênfase é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então jamais se viu um Deus assim. Ele trabalha para aquele que nele espera. Agora, a ênfase da citação aí em Coríntios 2, verso 9, qual é? Não é exatamente um Deus que trabalha para aquele que nele espera. É esse Deus que trabalhou para aqueles que nele esperaram, que agora irá revelar esse trabalho que ele já fez, que ele já concluiu na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então nem olhos viram, nem ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado, aquilo que ele já trabalhou, ele já fez para aqueles que o amam. Agora, na sequência, ele vai dizer, mas Deus, olhe, nolo revelou. Aqui não é Deus trabalhou, Deus tem algo ainda para fazer. Não, Deus tem algo apenas para revelar de tudo que já foi feito. Mas Deus nolo revelou. Só sabemos que Paulo também tem um apreço muito especial por essa palavra revelação. É uma linda, linda palavra no Novo Testamento, não é? Você não acha? Tirar, rasgar o véu da face. Rasgar o véu, desvendar. Desvelar seria outra palavra. Como que nós poderíamos definir revelação? Revelação. O que é revelação? Irmãos, revelação é como uma abertura no reino da realidade espiritual. Tudo que estamos vendo, estamos tocando, pertence ao mundo do tangível, do natural. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4. Assim Paulo mesmo vai definir. Então, o que é revelação? Revelação, claro, é ver então muito além do que estes olhos podem ver. Então, revelação espiritual é uma abertura no reino da realidade espiritual, contida na pessoa e obra do Senhor Jesus. Isso é revelação. E quem exerce o ministério de revelação? O Espírito Santo. Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Outra palavra interessante aí, perscrutar, tem o sentido literal de você se abaixar para olhar por dentro para ver o conteúdo de alguma coisa. Imagine que aqui haja uma toalha cobrindo esse púlpito, uma toalha até o chão. E nós não sabemos o que está dentro aqui.
Então, perscrutar significa levantar a toalha, olha o véu aí, revelar. Levantar a toalha, enfiar a cabeça aqui para ver o que está aqui dentro, aqui embaixo. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Bendito seja o Senhor. E é esse ministério que ele exerce na igreja. Se fôssemos estender esse assunto, você se lembra bem de João 14 e de João 16, não se lembra? E o 15 também. O Espírito Santo é mencionado ali com o termo Espírito da Verdade 3 vezes. Uma no 14, uma no 15 e uma no 16, de João. No 14, ele é o Espírito da Verdade ou da Realidade que habita. Ele habita convosco, estará em vós. Espírito da Realidade habita na igreja. Habitação. No capítulo 15, os últimos versos, o Espírito da Realidade dá testemunho. Então ele diz, vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então olha isso, o Espírito Santo habita, capítulo 14 de João. O Espírito Santo testemunha, capítulo 15 de João. E o Espírito Santo guia, capítulo 16 de João. Ele é o Espírito da Verdade. Em todos os 3 capítulos, repete-se a expressão, Espírito da Realidade, Espírito da Realidade. Porque a revelação é a abertura do reino da realidade espiritual, pelo Espírito Santo. Por isso ele é o Espírito da Realidade. Ele não é o Espírito das sombras. Ele não é o Espírito dos tipos. Ele é o Espírito da realidade, que vos guiará em toda a realidade. Agora, o que essa realidade é? O verso continua assim, porque ele vai receber tudo que é meu. Senhor Jesus dizendo, ele vai receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Que maravilha, meus irmãos. Esse é o ministério do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo precisa ser honrado em nós. Ele é Deus, o Espírito Santo. Honrado, reverenciado, adorado. Ele é Deus, ele não é menor que Deus, ele não tem menos atributos do que Deus, ele é Deus, o Espírito Santo, cujo ministério é revelar as glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual for selados para o dia da redenção. Se ele for entristecido, não há revelação. Se ele for entristecido, não há como sermos introduzidos em mais realidade. Não é assim? Não apagueis o Espírito. Então, vamos seguir com o verso 10. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Guarda essa frase, coisas do homem. Senão o seu Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus. Está vendo o contraste? Coisas do homem, coisas de Deus. Coisas do homem, o homem sabe. O homem é mestre nas suas próprias coisas, suas filosofias, né? Seus conceitos, preconceitos, ideias, mirabolâncias. Mas as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Graças ao Senhor. Olha a sequência. Ora, conclusão. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Repetindo, para que sejamos regenerados, para que Ele então nos dê a alegria que Ele tem, a paz que Ele tem, o fruto do Espírito, né? É apenas para isso? Não, é isso também. Mas é para muito mais que isso. É para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa frase, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, também nos ajuda com Isaías 64:4, que já citamos. Porque Ele é aquele Deus único. Jamais se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E esse trabalho foi consumado na cruz do Calvário. Está consumado. E agora o Espírito Santo está revelando cada vez mais para a igreja, se assim queremos,
se assim nos colocamos em condições, talvez amanhã nós encerremos nosso tempo junto com isso. Que condições são essas? Essas condições adequadas para que cresçamos na revelação das coisas de Deus, como diz aí, é que a cruz tenha lugar para trabalhar nossas vidas interiores. O trabalho da cruz em nós. Me lembro, todas as vezes que falo sobre isso, me lembro de uma frase constante que o nosso querido irmão Christian Shen, que hoje já está com o Senhor, usava, também o irmão Stephen Kong. Essa frase é o seguinte: no cross, no crown. Sem cruz, sem coroa. Se não há lugar para o trabalho da cruz em nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, Ele já nos regenerou, nós somos dele. Ninguém, como ouvimos ontem, ninguém nos arrebatará das suas mãos. Pertencemos a esse Senhor, esse amor inviolável de Deus por nós. Graças ao Senhor por tão sublime amor. Mas é claro que, para que nós avancemos nesse conhecimento de Deus, nessa experiência de Deus, é necessário que algo seja realizado dentro de nós. E que não é apenas a regeneração, mas é o trabalho da cruz em nós. Se não morrer, fica só. Então, veremos isso outro dia. Verso 13. Disto falamos. Olha que verso interessante. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Você vê que todo o tempo Paulo está fazendo contraste. Coisas do homem, coisas de Deus. Espírito do mundo, espírito de Deus. No verso 12, certo? Agora aqui, sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Palavras ensinadas pela sabedoria humana, não, mas ensinadas pelo Espírito. Então, palavras ensinadas pela sabedoria humana, palavras ensinadas pelo Espírito. Sempre ele está fazendo o contraste. Conferindo, olha aí como está na sua tradução, pode ser diferente. Então, quero explicar o que essa frase significa. Conferindo, assim está na revista atualizada, coisas espirituais com espirituais, certo? Olha que ideia é essa, irmãos. Olha a maravilha disso. Olha a relação disso com o testemunho do Senhor. Olha a relação disso com revelação. Preste atenção. O que esse verso está dizendo é: as coisas espirituais, coisas de Deus, que ele já disse no verso anterior, ou as realidades espirituais, elas são em si mesmas tão inatingíveis, tão inexplicáveis em linguagem humana, em palavras ensinadas pela sabedoria humana, que seria então incapaz de nós traduzirmos em palavras humanas, naturais, da sabedoria humana, essas realidades espirituais. Seria impossível. Então o que Paulo está dizendo nesse versículo é: para as realidades espirituais são necessárias palavras espirituais. Para as realidades espirituais é necessária uma roupagem espiritual, uma vestimenta espiritual. Meu irmão e irmã, Saulo era um filósofo, Saulo era um intelectual, Saulo era versado em 3 línguas, grego, hebraico e latim, era um conhecedor da sabedoria humana. Ele pregou em Atenas para filósofos, epicureus e estoicos, mas não pregou filosofia. Você sabe o que ele pregou? Ele iniciou esse texto do capítulo 2 dizendo para que a fé de vocês não se apoiasse em nada que tenha a ver com sabedoria humana, porque as realidades espirituais não têm nada a ver com filosofia humana e nem com sabedoria humana. Então agora ele vai dizer que as palavras ensinadas, olha isso, pelo Espírito, palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo, comparando, adequando, talvez seja uma melhor palavra aí, coisas espirituais com espirituais. Então, vestindo as realidades espirituais com palavras adequadas para expressar realidades espirituais. Se você tem, de alguma maneira, seja irmão ou irmã, algum encargo particular relacionado à comunicação da palavra do Senhor, você sabe quão grande é essa luta. Quais são as palavras precisas, adequadas, para expressar as realidades espirituais? Porque, às vezes, meus irmãos, uma palavra, distorce o sentido da realidade espiritual.
E alguém também já disse assim, quando você vai comer um bolo, aqueles que gostam de bolo, aquele bem branquinho e doce, né? Aquele glacê que se chama, coloca no bolo, aquela coisa assim que dá, até gruda a língua no céu da boca, né? Mas tem uns que gostam muito. Aquele bolo bonito, branquinho, foi colocado na mesa. E então uma mosca cai no bolo. O bolo saboroso, lindo, agora tem uma mosca nele. E parece que toda a beleza do bolo e o sabor do bolo, sabor visual, né, foi perdido por causa daquela mosca suja. Assim é a proclamação da palavra do Senhor. Toda a beleza, o sabor, o gosto do que ela significa pode ser perdido por uma palavra ruim, que não expressou adequadamente a realidade espiritual. Então o apóstolo Paulo é tão cuidadoso na expressão dela, além de inspirado pelo Espírito. Então ele vai dizer conferindo, comparando, diz algumas versões, comparando, veja, filtrando, percebendo, discernindo coisas espirituais com espirituais. Ora, verso 14, o homem natural, mais um contraste, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se explicam ou se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, olha o contraste, o homem natural é o homem que não tem o Espírito, o homem espiritual é o homem que tem o Espírito. Ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Já estamos terminando esse texto, mas olha aqui com cuidado, com muita calma. O texto original não está dividido nem em capítulos nem em versículos. Então, um texto só, um texto corrido. Então, depois ele dizer, nós temos a mente de Cristo, ele vai dizer, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Sabe qual é o perigo aqui? É quando nós lemos o versículo 16 e aplicamos a todos nós. Todos nós. Quando Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, oh, que maravilha, graças a Deus. Todo o povo de Deus, toda a casa de Deus tem a mente de Cristo. É isso que ele está dizendo, irmão? Qual é o próximo versículo aí no capítulo 3? Ele diz, vocês não. Porque eu não vos pude falar como espirituais. Eu vos falo como a carnais. Eu teria o encargo de dar para vocês um alimento mais alto, mais elevado, mais consistente. Mas eu não posso fazer. Eu vou matar vocês. Vocês vão sufocar com carne. Porque vocês, por enquanto, só podem tomar leite. Porque são carnais. Você viu? Então, irmãos, a mente de Cristo não é algo automático. Foi citado um texto ontem em Filipenses aqui, não é? Aquele maravilhoso texto que possivelmente fosse um cântico na igreja primitiva. Tende em vós a mesma mente. Se todos tivessem, por que Paulo está exortando a ter, se todos já têm? Não é? Então ele diz, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que subsiste em forma, morfé, de Deus. Então assume a forma de servo. Isso é o mesmo que ele está dizendo aqui. Nós temos a mente de Cristo, mas vós sois carnais, crianças em Cristo. Por que vocês são carnais? Porque há entre vós contendas, disputas, ciúmes, até mesmo em função de coisas espirituais. Eu tenho um dom que você não tem. Eu profetizo e eu falo em língua e você profetiza. E falar em língua é maior que profetizar. Paulo diz, não, profetizar é maior que falar em língua. Até nisso vocês estão enganados. Então, vamos até aí. Testemunho de Deus. Que frase, meus irmãos. Qual o conteúdo dele? Jesus Cristo e este crucificado. Lembra da frase de Jonathan Edwards que lemos no primeiro dia? Quando ele diz que apiou do cavalo? O texto é muito bonito do diário dele. Ele põe até a data, né? Claro, está escrevendo no diário. Ele põe em 1737. Em 1737.
quando eu estava no meu cavalo, caminhando em direção ao bosque, indo em direção ao bosque, para a minha jornada diária, respirar um ar puro e meditar, desci do meu cavalo, assentei debaixo de uma árvore, meditando nas glórias do Evangelho. Meus irmãos, as glórias do Evangelho são as glórias da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Aí os irmãos se lembram, né? Eu já citei. Ele perdeu a noção do tempo, quando ele vai escrever isso, né? Já passou a experiência, vai escrever no diário dele, ele diz, pelo que eu posso julgar, isso durou em torno de 1 hora. E lá ao final do texto ele vai dizer assim, muitas outras vezes eu tive experiências da mesma natureza. Ele termina assim o texto, e diz assim, todas elas tiveram o mesmo impacto sobre mim. Que lindo, meus irmãos. O Espírito de Deus veio habitar em nós exatamente para fazer isso conosco. Para mostrar para nós quão belo é Cristo, quão rico é Cristo, quão doce é Cristo, quão único é Cristo, quão sublime é Cristo, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve, olha essa palavra, satisfação, aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Bendito seja o Senhor. Meus irmãos, que nós sejamos ajudados pelo bendito Espírito Santo a não nos distrairmos do nosso Senhor Jesus. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Sabe por que essa frase é importante? Se nós estamos focados nele, desejando a ele, crescendo no conhecimento dele, no amor a ele, na devoção a ele, na realidade dele e das suas riquezas, é esse mesmo que nós veremos na gloriosa parousia, presença, a sua segunda vinda. Não é um outro. Você não vai ver e dizer, mas eu não pensava que você era assim. Por isso, meus irmãos, vou dizer algo que eu também já disse outras vezes. Parece que quando nós cremos inicialmente no Senhor, isso é normal, não há nenhum problema nisso. Nós queremos conhecer as epístolas, queremos conhecer a doutrina. Romanos, Efésios, Colossenses, Hebreus, as cartas pastorais, vamos conhecer a doutrina da igreja. Mas o tempo vai passando, se há lugar para o Espírito Santo realmente trabalhar nos nossos corações, sabe o que acontece? A nossa atenção é chamada especialmente para os 4 evangelhos. Porque ali nós estamos vendo o Verbo em carne, seus gestos, palavras, olhares, sentimentos, toques, relacionamentos. Né? Porque isso é tão sublime. Jornadear com ele nos evangelhos. Por quê? Porque o mesmo Jesus descerá do céu. Esse que temos conhecido. Quando Policarpo foi levado ao martírio, ele tinha 86 anos. Ele foi instruído por João, o apóstolo. E os irmãos o escondiam nas suas casas. Um ancião de 86 anos, um servo do Senhor, tão amado por eles. E ele era escondido em diversas casas para que aqueles que o buscavam não o encontrassem. E Policarpo descobriu que aquelas casas onde ele era acolhido, as pessoas, os irmãos naquela casa, eram torturados por causa dele. Eles mudavam Policarpo de casa em casa. Então os perseguidores vinham atrás, ele está naquela casa. Eles iam naquela casa e ele não estava mais. Eles torturavam aqueles irmãos. Não, ele foi para aquela outra casa. Eles iam naquela casa e ele já não estava lá. E eles torturavam aqueles irmãos. Então Policarpo disse assim, é a mim que eles querem. E outros estão sofrendo por mim. Então eu não saio daqui, para que eles então lancem mão de mim. Então eles levaram Policarpo para ser arguído com relação ao testemunho do Senhor, para que ele desse um contra-testemunho da sua fé. E então ele disse assim a eles, eu o tenho servido há 86 anos.
e Ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E dali ele foi levado para ser queimado vivo. Meus irmãos, qual é o impacto da realidade espiritual produzida pelo Espírito Santo nos corações dos seus servos? Houve um outro santo do Senhor, servo do Senhor, que também foi levado para ser grelhado, ser fritado em uma grelha. Quando ele estava lá, sabe o que ele dizia? Me virem para o outro lado, porque esse lado já está bem queimado. Você pode acreditar nisso? O Espírito Santo fornece uma assistência de graça particular e especial para ocasiões especiais. Quando Inácio, o bispo de Antioquia, foi colocado na arena para ser devorado pelas feras, perguntaram para Inácio, você tem algo a dizer, como suas últimas palavras? Ele olhou para a multidão na arena e disse assim, eu sou trigo de Deus para ser moído pelos dentes das feras. E eu não sou digno de dar o meu testemunho do meu amor pelo Senhor diante de tantas pessoas ao mesmo tempo. E então ele foi devorado pelas feras. O espírito da realidade. Você se lembra daquela jovenzinha chamada Perpétua? Uma menininha, mãezinha de, se não me engano, 21 anos. Tinha um filhinho, primeiro filho, primogênito, no seu colo e amamentava. Ela também foi presa pelos guardas. E o seu pai não era um cristão. Então ela foi jogada na prisão com o seu bebê. Ela ficou muito atormentada, porque era o seu bebezinho. E ela então estava amamentando o bebê na prisão, e ela recebeu permissão para entregar o bebê para os irmãos cuidarem do bebê, já que ela até ali não havia negado a sua fé. E entregou o bebê para os irmãos. Então ela diz assim, quando entreguei o meu bebê aos irmãos, então a minha cela se tornou o meu palácio. E o pai dela ia visitá-la na prisão e dizia assim, minha filha, você precisa voltar à sanidade. Você é uma mãe. Seu filho está aí, precisando de você. Faça o que for necessário para que você saia dessa prisão. O pai dela, embora um ímpio, não disse, negue o nome do Senhor para que você saia daí. Ele disse, faça o que for necessário para que você saia daí. Ela ouviu seu pai e havia um vaso no canto da sala. E ela disse assim, meu pai, o que é aquilo no canto da sala? E o pai disse, é um vaso, minha filha. E ela disse, e eu, meu pai, sou uma cristã. Eu posso chamar aquela coisa de um outro nome que não seja um vaso? E o pai disse, não, minha filha. E ela disse, e eu sou uma cristã. E ela igualmente foi levada ao pátio para ser devorada pelas feras. E enquanto ela estava ali, o pai estava na plateia, gemendo para que ela fizesse algo, para que se livrasse daquele golpe final. Uma menina, 21 anos, mãe de um primeiro filho. Como você explica isso? O Espírito da realidade. Ele os guiará a toda a realidade, até o fim. Lucas capítulo 12, versículo 12. Quando vos levarem diante das autoridades, das sinagogas, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. E olha o que está escrito lá. Pois o Espírito Santo vos dirá, naquele momento, não antes, naquele momento, as coisas que deveis dizer. O Espírito da realidade. Ele vos guiará a toda a realidade. Vai receber tudo o que é meu e vou lá de anunciar.
Meus irmãos, o nosso Senhor experimentou a morte mais cruenta. Tudo que possamos experimentar é muito pequeno diante do que o Espírito de Jesus Cristo glorificado é capaz de nos fornecer na nossa experiência de fidelidade a Ele até o fim. Nós não somos suficientes. Nós não somos fortes. Nós não confiamos no nosso amor por Ele. Nós confiamos no amor dele por nós. E confiamos na assistência do bendito Espírito Santo, que veio fazer morada nos nossos corações. Então, esse é o primeiro texto. Vamos mais um só, antes de fazermos um pequeno intervalo. 1 João, capítulo 5. Outro texto tão importante nesse assunto do testemunho. 1 João, capítulo 5. Vamos ler desde o verso 6. Este é aquele... Quem é este? É aquele. O verso anterior está falando de Jesus, o Filho de Deus, certo? Então diz, este é aquele que veio por meio da água e sangue, que fala da natureza humana, né? Jesus Cristo. Não somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Oh, que frase bonita, irmão. Não é exatamente uma questão do teu testemunho. Não é uma questão do testemunho da igreja. É uma questão do testemunho do Espírito. Na vida de cada um de nós e na vida da igreja como um todo. Porque o Espírito é a realidade. É a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu. A bendita Trindade, não é? Pai, o Verbo e o Espírito. E esses três são um. E três são os que dão testemunho na terra. Olha que lindo isso. O Espírito, a água e o sangue. Você já pensou por que está escrito aí assim? Quando nosso Senhor Jesus estava na cruz, já morto, aquele guarda chegou para averiguar se ele já estava morto, por isso seus ossos não foram quebrados. Aquele guarda perfura o seu lado com uma lança. Claro que de baixo para cima, né? Nosso Senhor estava pendurado. Então ele perfurou o lado do Senhor exatamente para atingir o coração, para garantir que ele estava morto, né? Então aquela lança perfura o lado esquerdo, perfura o seu coração. Então é dito, João testemunha, ocular, vai dizer que do seu lado saiu sangue e água. Por quê? Porque certamente, aqui não há conjectura, irmão, certamente, o coração do nosso Senhor Jesus foi o pericárdio, ele foi rompido quando nosso Senhor morreu na cruz. O músculo cardíaco, por isso a expressão que foi usada pelo nosso irmão foi o coração explodiu, né? O coração se rasgou. E isso foi a causa da sua morte, fisicamente falando. O que aconteceu então? Esse saco que envolve o coração, esse é chamado de pericárdio, ele se encheu com esse sangue do coração rasgado. Então, quando esse pericárdio encheu com o sangue e a parte de soro do sangue, ela fica no superior, porque é mais leve. E a parte dos glóbulos, ela decanta, ela fica mais embaixo. Então, quando a lança perfurou o pericárdio, esse saco que envolve o coração rompido, então primeiro fluiu o sangue, que estava então mais baixo. E depois fluiu o soro, ou a água. Então João viu isso. Por isso ele vai enfatizar, dizer, isso, aquele que isto viu, testifica que é verdadeiro. O que João quer dizer com isso? Ele estava morto e o seu coração foi rasgado, estava rasgado. Porque se não estivesse rasgado, fluiria sangue e água junto, não poderia ser distinguidos. Como se você cortar, você não vai distinguir o que é soro e o que é glóbulo, o que é denso. Você só vai ver o sangue fluindo.
não é? Mas se primeiro flui sangue e depois flui água, significa que o coração estava rompido. Então, meus irmãos, é isso que está escrito aí no seu livro, João mesmo. Agora ele vai dizer, há 3 que testificam na terra. O Espírito, que dá testemunho, o Espírito da verdade, a água e o sangue. A água para a regeneração. Na simbologia de João é isso que significa. Água para a regeneração. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Água, regeneração. E sangue, expiação. Redenção. Importante isso. Então ele vai dizer que 3 testemunham na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 são unânimes em um só propósito. O Espírito Santo dando testemunho do lavar regenerador do Espírito Santo e do lavar renovador do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso escrevendo a Tito, lembra? Água e sangue, expiação e regeneração. E o verso 6, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, olha a frase aí novamente, testemunho de Deus. Tão importante. O testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus. Atenção, irmão. Tantas vezes repetindo o que já falamos, esse termo é usado. Testemunho do Senhor. Plantar um testemunho. Ser um testemunho. Testemunho aqui, testemunho ali. Essa palavra se tornou tão simples, né? Mas ela tem um conteúdo tão sério, irmãos, e tão profundo. Um testemunho não pode ser tirado de um lugar e plantado em outro. Um testemunho em um lugar não pode ser uma reprodução de um testemunho em outro. Na segunda sessão nós vamos ver algo sobre isso. O testemunho é gerado pelo Espírito e é desenvolvido pelo Espírito, na medida que nós respondemos à revelação do Espírito relacionada à pessoa e obra do Senhor Jesus. É isso que edifica o testemunho do Senhor entre nós. Tão importante isso é, irmão. Nenhum de nós poderia falar o que vou falar aqui agora com um sorriso nos lábios, porque isso é uma infelicidade, irmãos. Mas temos que nos avaliar, porque todos nós somos a igreja de Deus, todos que professam sinceramente o nome do Senhor. Então imagine isso. Por que a maneira, a forma, por exemplo, de louvar, de adorar, ela é praticada em muitos lugares da mesmíssima maneira? Por quê? Por quê é assim? Porque os modelos são importados. Olha, isso que é bacana, é isso que faz sucesso, é isso que dá público, né? Pragmatismo. Então é assim que se pratica louvor. Então aqueles grupos específicos que divulgam em seus CDs, sei lá mais ainda se é dessa maneira, né? Os grupos específicos que praticam esses louvores dessa maneira e eles implantam um padrão. Aí você vê isso por todos os lugares, o mesmo padrão implantado por esses grupos estão aí nas igrejas, nas assembleias. O que isso significa? Será que há nisso realidade espiritual? Ou cópia de modelos? Tão importante é, meus irmãos. Numa próxima sessão, a sessão seguinte, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, qual é o testemunho do Senhor? Qual o conteúdo do testemunho do Senhor, de Deus? Qual a essência do testemunho de Deus? Olhe para esse versículo aí. Verso 9. Vamos de novo. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus. Qual? É o que ele dá acerca de seu filho. São as palavras de João para dizer o que Paulo já disse em 1 Coríntios 2. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e sua cruz. E este crucificado, as riquezas da pessoa, as riquezas da obra do Senhor Jesus. Esse é o testemunho de Deus. Isso é tudo que Deus tem a nos dizer. Porque tudo mais relacionado a isso só terá o seu lugar adequado se tiver essa realidade como centro. Exemplo, os coríntios. Por que os coríntios tinham problemas com dons, problemas com julgar questões entre irmãos? Você conhece a primeira carta, não é? Tinham problemas em julgar até mesmo um caso explícito de imoralidade entre eles, 1 Coríntios 5. Tinham problemas até na mesa do Senhor. Você
problema em tudo, irmãos. Não é? Por quê? Como que Paulo resolve esses problemas na sua carta? Presta atenção. Imoralidade. Ele poderia dizer, olha, o que vocês têm que fazer, aliás, ele disse, né? É tomar isso e colocar fora. Esse fermento está levedando a massa. Mas calma, calma. Não foi por aí que ele começou, não. Ele disse assim, Cristo. Ele vai resolver o problema da imoralidade com Cristo. Ele vai dizer, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus Cristo e esse crucificado. Nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Então agora nós vamos celebrar uma festa das primícias. É com asmos, sem fermento. Não é com fermento de malícia, de inveja. Você está vendo? Ele está tratando o assunto da imoralidade. Mas não em si mesmo. Ele está tratando, mostrando Cristo. Mostrando, se vocês não julgarem isso, o que será da realidade de Cristo de vocês? Se Cristo é um Cordeiro Pascal, se nós então celebramos a festa com asmos, sem fermento de malícia, sem fermento de inveja, asmos da sinceridade, asmos da verdade, então tirai fora o velho fermento, para que seja essa nova massa. Quando ele vai falar sobre, tratar o assunto da mesa do Senhor, que nem mesa do Senhor era, não esperavam uns pelos outros e comiam e bebiam como se fosse uma festa de fraternidade. E Paulo está dizendo, não, há outros momentos para a festa de fraternidade, os banquetes de fraternidade, os irmãos tinham isso, levavam suas coisas, comiam juntos, né? Era chamado de festas de fraternidade. Mas a mesa do Senhor não é festa de fraternidade, a mesa do Senhor é a mesa do Senhor. Então Paulo vai dizer de novo, apontar para Cristo, dizendo, não, isso aí não, meus irmãos, não é hora para isso aí não. Eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei. Que o Senhor, olha aí, de novo, o Senhor. Na mesa do Senhor, o Senhor. Não a igreja em primeiro lugar. Não nos saudarmos uns aos outros em primeiro lugar. Não uma festa horizontal, que bom, abraça um e abraça outro. Amém pelos relacionamentos da igreja. Mas a mesa do Senhor não tem uma ênfase primária horizontal. A mesa do Senhor tem uma ênfase primária vertical. É fazer isso em memória de mim. Não é de vocês, do seu relacionamento, do seu amor. É do meu amor por vocês. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, disse, este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Não é? Então, assim ele corrige os problemas, apresentando Cristo e as suas riquezas insondáveis. Então, vamos terminar, fazer um intervalo aqui agora. Terminar esse texto aí apenas até o verso 12. Vamos lá. Então, o testemunho de Deus, no verso 9, é acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Claro que incipiente, não é? Claro. Esse testemunho vai ser desenvolvido na medida que o Espírito Santo encontrar lugar em nós, na medida que a cruz trabalhar em nós. Do contrário, irmão, como já diziam vários irmãos e irmãs do passado, aquela semente que está lá no nosso espírito humano, a semente com a qual e por causa da qual nós fomos regenerados. Pedro vai dizer, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mas ela vai ficar lá como semente. Ela não tem lugar para extravasar, para atingir nossos sentimentos, pensamentos, desejos, alma. Fica presa no nosso espírito. Amém? É regenerado, é filho de Deus, é amado, pertence ao Senhor. É alvo desse amor inviolável de Deus. Mas desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não é? Então vamos lá. 11. E o testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. Olha o cuidado de João. Nos deu vida eterna. Aí para nós não separarmos vida eterna do Filho, como então Deus nos deu vida, e vida é uma coisa que o Filho nos dá. Então João tem muito cuidado. Ele vai dizer, sim, Ele nos deu a vida Zoé. Ele nos deu vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Porque tudo está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse é o testemunho de Deus, amados irmãos. Vamos terminar aqui então, com esse pequeno texto. Penso que nós podemos fazer um intervalo de 12 minutos. São 12 para as 11. Por favor, vamos buscar ser diligentes, então, e retornarmos para cá às 11, para seguirmos com uma segunda parte. Vamos orar ao Senhor antes de fazermos o intervalo. Senhor amado,
Te suplicamos juntos como congregação tua, que o Senhor nos ajude a compreendermos o significado mais essencial do testemunho de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a avançarmos, tanto pessoalmente quanto coletivamente, no que significa o testemunho de Deus. E obrigado porque ele sim já foi plantado dentro de nós pelo Espírito Santo. Temos em nós o testemunho. Queremos desenvolvê-lo, Senhor. Ajuda-nos a vermos isso, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.